1 Timóteo capítulo 5, recomendações aos pastores. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos. Nota de rodapé 1. Embora a palavra idoso no original grego seja presbíteros, o seu sentido aqui está relacionado a homens com mais de 60 anos e não à função eclesiástica do presbítero. Não repreendas o idoso com aspereza. Não admoeste-o, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda pureza. Tratai com toda atenção as viúvas que, de fato, são necessitadas de ajuda. Nota de rodapé 2. Na época da igreja primitiva, as viúvas, assim como os órfãos, de modo geral, viviam em completo desamparo, pois a sociedade não dispunha de mecanismos de assistência social como em nossos dias. Paulo, entretanto, faz duas observações interessantes. A igreja deve cuidar, amparar dos verdadeiros necessitados em seu meio, de maneira que a ninguém falte o necessário para viver dignamente. Entretanto, adverte aos líderes cristãos para que tenham cuidado com os falsos desamparados, pessoas que usam sua situação de penúria e ociosidade para viverem às custas do trabalho do próximo. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhes dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Nota de rodapé 3. Paulo entende que o cristão vive em constante guerra contra Satanás, o inimigo, e seus demônios. Aqui, o apóstolo aproveita o contexto para transmitir, mediante uma palavra grega tipicamente militar, que significa pretexto ou brecha, a perspicácia do inimigo
em se aproveitar de toda oportunidade estratégica para desferir seus ataques, especialmente contra os filhos de Deus, Romanos 7, versículo 8, versículo 11, 2 Coríntios 5, 12, Gálatas 5, 13. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas? Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Nota de rodapé 4. É parte vital do serviço episcopal a liderança espiritual, como modelo da congregação, a pregação do evangelho, o ensino e a aplicação da palavra de Deus às necessidades dos membros da igreja. 1 Timóteo 3, do versículo 2 ao 5. Todos os presbíteros chamados para exercerem esse ministério deveriam receber grande honra por parte da comunidade. Entretanto, aqueles cuja liderança e ensino fossem excelentes merecem honra em dobro, expressão que significa completo sustento e apoio financeiro. Versículo 18. Respeito e comunhão solidária em koinonia, considerando que na igreja não deve haver maiores e mais importantes, parcialidade, pois todos são membros do corpo de Cristo. Tiago capítulo 2, versículo 1 até Tiago capítulo 4, versículo 4. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados salários, dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. Nota de rodapé 5. Paulo cita o Antigo Testamento, Deuteronômio 25, versículo 4, e o Novo Testamento, Lucas 10, 7, para reforçar sua tese sobre a importância da igreja assumir o sustento completo dos pastores e ministros que dedicavam tempo integral à obra. Fica evidente também que, já nessa época, os textos canônicos dos evangelhos, bem como outros que viriam formar o Novo Testamento, e que circulavam nas comunidades cristãs juntamente com o Antigo Testamento, eram reconhecidos com toda a autoridade de escrituras sagradas. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade. Não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Fé e tulipa, só lhe deu glória e tenha todos um ótimo dia. Deus é bom, Deus é bom.